queria te ouvir um pouco quais que são as dificuldades que estão no horizonte, mas quais que são as oportunidades. Você pode começar com a boa ou com a má notícia, você escolhe. É engraçado, Hanson, essa é uma pergunta muito interessante. Se você dormiu no dia 2 de abril e acordou no dia 29 de abril, parece que não aconteceu nada. Porque o mercado hoje está nos mesmos níveis de que estava antes da bomba do Trump. Né? Ninguém sabe o que aconteceu. Se você ficou sem internet durante um mês, parece que está tudo igual. Né? Mas a verdade é que a gente não sabe o que vai acontecer. Né? E sendo responsável por um negócio que se baseia no interesse pelo mercado emergente, né? Porque a gente só faz Brasil, as notícias externas provavelmente são muito mais relevantes, porque o Brasil é um play de fluxo, né, de capitais para dentro do mercado. As externas são muito mais relevantes do que as internas. Vou te dar um exemplo. Os últimos, acho que são 7 dias de bolsa subindo sem parar, seguidos. E não tem, no aspecto Brasil, não tem nenhuma notícia boa. Né? Tem um monte de coisa fora do orçamento, precisa recuperar pelo menos 2% do PIB ano que vem para fazer frente a despesas que estão contratadas pelo governo, tem a questão do INSS, tem a questão, as questões políticas relacionadas a potencial troca de governo no ano que vem, a troca de ministros agora. Quer dizer, as notícias internas não inspiram nenhum tipo de pensamento positivo para a Bolsa, e a Bolsa subiu 7 dias seguidos. E aí você vai olhar os resultados de Bolsa, entrou 7 bilhões de dólares de investidores externos ao longo dos últimos dias. Então, se configura um play muito mais de fluxo do que propriamente de notícias locais. As notícias locais são irrelevantes. Aí você vai olhar para a componente da Bolsa. Commodity, né? Então, commodity ainda é uma parte muito importante da nossa bolsa. E commodity depende muito mais do cenário externo do que do cenário interno. Então, eu acho que no peso das notícias em geral é muito mais relevante a gente saber o que está acontecendo fora do Brasil do que está acontecendo no Brasil. Né? Quer dizer, então esse fluxo de investidores para o Brasil deve-se mais às notícias externas. Sem E dúvida. as notícias externas estão sendo pautadas ali pelas... Como é que a gente define Trump? Pelas medidas... Por como ele dorme toda noite. Por como ele dorme toda noite. Se ele acorda de bom humor ou de mau humor. É um pouco isso. O Recupero esteve aqui recentemente, né, com a gente, e ele inclusive falou isso, né, que Trump pode estar atirando no próprio pé, enfim, com essas medidas. E o Brasil pode se beneficiar ou está se beneficiando dessa tempestade internacional que é Donald Trump? Eu acho que emergentes em geral, né? Se você olhar nos últimos meses ou nos 100 dias turbulentos do governo Trump, eu acho que os emergentes acabam se beneficiando. Acho que existe eu acho que existe uma certa... eu acho que os Estados Unidos sempre foram vistos como Porto Seguro. Né? No fundo é um pouco isso. E quando você tem uma situação talvez menos positiva para os Estados Unidos, parte desse recurso que está lá, e são recursos, todo o país, investidores de mercado de capitais, todo mundo olha o mercado de capitais nos Estados Unidos. Né? É o mercado mais líquido, é o mercado que você tem maior quantidade de investidores institucionais, é o mercado em que você tem a maior quantidade de investidores de varejo. Né? O investidor de varejo americano, acostumado com anos e anos e anos de taxa de juros muito baixa, é um cara que, o indivíduo é um cara que investe muito em mercado de capitais. Uhum. Né? Então, quando você tem uma certa desestabilização, você tem uma reacomodação do destino desse capital. Né? É simples. Então, o dólar deixa de ser um investimento tão seguro quanto era. Olha o que está acontecendo com o ouro, por exemplo.
ouro está no all-time high. E acho que se você pegar os últimos 10 anos, o ouro é o ativo que mais subiu, né? Interessante isso, porque o ouro passou um tempão paradaço, né? Jogado lá embaixo, né? Então, quer dizer, você tem... se eu quero segurança, antigamente eu ia para dólar, agora talvez eu vá para ouro. E você tem uma reacomodação de capitais sob o ponto de vista de geografias. Por onde é que eu vou? Vou pegar ativos de maior risco. E ativos de maior risco, a gente tem um mercado de capitais muito desenvolvido. Então, é natural que quando existe uma migração para ativos de maior risco, o Brasil saia marginalmente beneficiado. O dólar ontem bateu 5,63, a Bolsa chegou a 138 mil pontos. São 7 dias de alta, entraram 7 bi de reais, 7 bi de dólares de recurso de investidor estrangeiro. O investidor local que está olhando a dinâmica do micro, vamos dizer assim, do local, saíram 4 bi de dólares de investidores institucionais locais, mas entraram 7 bi de investidores estrangeiros. Então, essa dinâmica, para mim, do Brasil, ela é muito clara. A gente se beneficia de uma pivotada desses recursos para mercados emergentes, né, saindo dos Estados Unidos.